Fala galera, aqui é o Danilo Dias, muito obrigado por você estar no nosso canal, mais um vídeo para vocês e um vídeo interessante, hein? Sobre os milhões que os clubes brasileiros estão auferindo aí na Copa do Brasil. Antes quero deixar um agradecimento especial a cada um de vocês que estão inscritos, estão aí acompanhando os nossos materiais. Eu, Danilo Dias, fico feliz de estar aqui podendo comunicar e trazer mais vídeos pertinentes como esse da Copa do Brasil, hein? Você sabe me dizer quantos milhões os times já ganharam até o momento? Quem são os times ou o time que mais auferiu dinheiro? E o único representante da Série B, será que ele já pegou o dinheiro? Vamos lá para a gente falar sobre esse vídeo? Mas antes, clica aí abaixo, vai seguindo aí o nosso canal. Se não for inscrito, fique à vontade para também se juntar a essa família de inscritos aqui no nosso canal. Fluminense, Atlético Mineiro e Vasco. Esses três times são os que mais auferiram dinheiro na Copa do Brasil. Mas Danilo, peraí, por quê? O Vasco, o Fluminense, que estava tendo Mundial agora há pouco, já ganhou muitos milhões lá. E o Atlético Mineiro? Sim, senhor. Esses times auferiram mais dinheiro até o momento na Copa do Brasil por estarem desde os primórdios do início da Copa do Brasil. Ou seja, desde o início da competição, eles figuraram. E até o momento foram 14 milhões 112 mil eles ganharam nessa Copa do Brasil. Mas atenção, nas duas fases iniciais foram realizados em turno único e há uma diferenciação dos valores auferidos, porque depende da posição em que o time se encontra, ou na Elite, ou na Série B, ou também na Série C. Então houve essa diferenciação aí dos valores, mas Fluminense, Vasco e Atlético Mineiro, por estarem desde o início e também pertencerem à elite do futebol brasileiro, até o momento auferiram mais de 14 milhões e 112 mil. É dinheiro, em quase 15 milhões aí nos cofres desses três clubes, tanto o Flu quanto o Vasco, ambos do Rio, e o Clube Atlético Mineiro, que estão também nessas quartas de finais da Copa do Brasil. Logo depois, sabe qual time que vem? Não é o Botafogo, muito menos o Corinthians, o Cruzeiro, o Bahia, que são os outros times que estão também inseridos aí nas quartas de final da Copa do Brasil. É o Clube Atlético Paranaense, recém-rebaixado da Série A para a Série B, disputando a segunda divisão do nosso campeonato. Até o momento ele auferiu 13 milhões 615 mil reais para os cofres do time que eliminou o São Paulo nas oitavas de final, um duelo antigo, um duelo em que o Atlético Paranaense lembra bem de como foi lá em 2001, tendo eliminado o São Paulo para ser campeão brasileiro também, na altura, e o time paranaense sendo muito irregular, sendo a defesa mais vazada da Série B, longe do time do G4, os quatro primeiros colocados que vão subir, possivelmente ter a chance do acesso. O Atlético Paranaense faz uma Série B muito abaixo daquilo que era a expectativa no início da competição, mas já ganhou mais de 13 milhões de reais só nos jogos da Copa do Brasil e está entre os 8 melhores times, aí agora lutando por uma vaga nas semifinais do certame. Mas aí você me pergunta, mas Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro estão na Série A e são os outros quatro times que também estão inseridos? Pois é, eles ganharam 10 milhões 694 mil e 250 reais. Não é muito comparado aos 14 milhões de Fluminense, Vasco e o Atlético Mineiro, como eu disse lá no início do vídeo, até os 13 milhões do Atlético Paranaense, mas também por ter entrado nas fases avançadas da competição, ou seja, eles entraram nas fases seguintes e aí eles não estavam desde a primeira fase, sendo assim, tem 10 milhões 694 mil já nos cofres por estarem entre os 8 melhores. Mas aí vem a chave, vem o segredo dessa Copa do Brasil. Só o fato de ir para as semifinais, ou seja, nessas quartas de final, desses 8, 4 estarão lá. Só para ir, eles vão colocar nos cofres mais 9 milhões 992 mil e 500 reais. Ou seja, pegando o exemplo dos times que mais ganhou, que é o Fluminense, o Vasco e o Atlético Mineiro, eles têm 14 milhões, vamos arredondar para 15, para ficar mais uma conta mais fechada, com mais 9.900, eles vão para casa dos seus 24 milhões de reais, ou aproximadamente 25 milhões de reais auferidos aí só por chegarem entre os 4 melhores nas semifinais, hein? Aí vendo. E aí, Danilo, chegamos nas semifinais, esses times aí ganharam muito dinheiro, pegando os times que mais ganharam, quase 25 milhões, mas para por aí? Negativo. E se chegar à grande decisão, aí pronto, aí eles vão ficar tranquilos, vão embolsar muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, chegar às semifinais são mais de 9 milhões 992 mil. Para chegar à grande decisão, o vice já de cara já ganha 33 milhões e 75 mil reais. Ou seja,
independentemente se você for ou não campeão, você já tem 33 milhões no seu cofre, pegando o exemplo do Atlético Mineiro e Fluminense e Vasco, que podem ser os times que mais vão ganhar dinheiro caso cheguem até o avanço da decisão. 25 milhões aproximadamente, mais 33 pelo vice, só colocando aí uma conta baixa, eles já vão para mais de 58 milhões, quase 60 milhões de reais, o segundo lugar, dentre os 3 times que mais ganharam dinheiro até o momento na Copa do Brasil, no qual eu citei, são os 2 do Rio e o Atlético Mineiro lá de Minas Gerais. Mas e se for campeão? Se for campeão, a bolada fica muito maior, aproxima dos 100 milhões de reais, caso esses 3 times que têm mais dinheiro até o momento consigam o título. São 77.175 mil reais. 77.175.000. É isso mesmo que você ouviu, 77 milhões só pelo título. Só o título ganha 77, mais os 25, 26 milhões que o Fluminense, Atlético Mineiro e o próprio Vasco terem ganhado até o momento, e se for avançando a final e for campeão, vão ganhar algo em torno de 100 milhões de reais de premiação da Copa do Brasil. É um torneio que envolve muitos times, envolve nações, envolve estados, os 27 estados do nosso país estão envolvidos, muitos times entram lá no início da competição e vão ganhando alguns milhões, 1,5 milhão, 2, 3, até conseguirem ser eliminados por algumas agremiações superiores quando entram na competição, como foi o caso de Botafogo, o próprio Corinthians, o Cruzeiro e também o Bahia, que entraram depois e estão aí entre os 8 melhores colocados da competição. A verdade é uma só, a Copa do Brasil ela se tornou tão competitiva pelos milhões que a CBF paga, mas também pelo nível de competitividade. Hoje nós vemos 7 clubes da Série A e apenas um da Série B. Cada vez mais, nos últimos 5 anos, para você ter um exemplo, os times que foram campeões foram os times que mais tiveram dinheiro. Palmeiras, o Flamengo 2 vezes, o Atlético Mineiro. Então são esses times aí que auferiram mais dinheiro e vem ganhando os títulos da Copa do Brasil. Fio, eu vou ficando por aqui, foi um material para que você tenha noção dos valores, quanto os 3 que mais ganharam, quanto o Atlético Paranaense, que é o único da Série B, também ganhou, os outros 4 times ganharam menos, algo em torno de 10 milhões até o momento, mas podem ganhar aí algo aproximado de 100 milhões, o campeão, então para que você tenha noção dos números altos que são aí pagos na Copa do Brasil. Valeu, fiquem com Deus, um forte abraço, muito obrigado, hein, tchau!